Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu fiz a pedido da Luciana Silva, ela deixou um comentário para mim lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não conhece meu canal, se inscreva, eu vou deixar o endereço aqui na tela, aqui em cima ou aqui embaixo. Se inscreva no meu canal para você ter acesso a todos os vídeos que eu disponibilizo e ative as notificações do sininho, tá bom? Então, a Luciana Silva, ela me mandou uma pergunta, né, uma sugestão de vídeo, e eu vou ler para vocês. Estou amando, queria saber um pouco de mini coleções. Sou empreendedora pequena, queria saber quantidade de modelos que tenho que lançar. Então, Luciana, esse vídeo eu acho que serve tanto para você quanto para outras pessoas que estão bem no começo, que tem essas dúvidas, né, de quantos modelos fazer, de quantos modelos lançar. Mas isso, assim, eu vou falar bem generalizado, porque tem muitos fatores que influenciam no tamanho da sua coleção, no tipo de coleção que você vai fazer e diretamente na quantidade de modelos que você vai desenvolver. Então eu separei algumas perguntas para vocês refletirem sobre isso e depois eu falo realmente um número que eu acho que seria um número ok para vocês trabalharem, tá bom? Então, algumas coisas que vocês têm que pensar são o seguinte: qual a verba que você tem para usar no desenvolvimento da sua coleção? Porque não adianta eu chegar e falar assim, olha gente, você tem que desenvolver uma mini coleção de 30 modelos. E aí você começa a colocar ali na ponta do lápis modelista, piloteiro, o que você vai gastar com produção, com oficina de costura, fora toda a matéria-prima que você tem que comprar, os tecidos, os aviamentos e tudo. Se você não tem a verba suficiente para fazer aquilo ali girar e produzir tudo aquilo, não adianta. Então, você tem que adequar o seu conjunto, né, a sua coleção, com a verba que você tem disponível para executar, para produzir essa coleção, para desenvolver essa coleção, né? E uma coisa que vocês têm que levar em consideração também é o seguinte: se você está pensando em desenvolver mini coleções, é o quê? Você desenvolve mini coleções para ter várias mini coleções, né? Você tem que ter uma frequência, porque não adianta também você chegar numa estação como o verão 19, que é o que a gente está fazendo atualmente, com uma mini coleção de 30 modelos e querer passar a estação inteira com esses 30, entendeu? Porque chega uma hora que os clientes eles querem novidade, e se eles veem sempre as mesmas peças, sempre os mesmos modelos, você não vai conseguir vender, a menos que você vá buscar clientes diferentes, né? Então tudo isso depende da estratégia que você vai adotar para o seu negócio. Então pense na verba que você tem, né? Número 1, pense na verba que você tem para investir na sua coleção e para ter novidade de tempos em tempos, tá? Para ter uma continuidade. Não é ela lançou uma vez e vai passar a estação inteira com aquela mini coleção, não dá certo. Qual a velocidade do seu desenvolvimento e qual a velocidade da sua produção? Isso também é muito importante porque, independente de ser mini coleção ou ser uma coleção grande, se você perde o timing das coisas, prejudica muito nas vendas. Então você tem que saber a agilidade que você tem para desenvolver as peças pilotos. Então, quanto tempo você leva com o modelista, com o piloteiro, depois para fazer o corte, para despachar para as oficinas de costura, para recolher tudo aquilo, fazer acabamento, embalar, lançar, né? Você tem que ter noção desse timing. E para você ter a noção do time que você vai disponibilizar o produto para venda também. Porque não adianta, de repente você colocou todo o seu esforço, mas atrasou demais. E aí sua coleção chegou bem naquela época que está todo mundo liquidando. O que você vai fazer? É de matar, né? É de matar e de morrer, né, gente? Porque você vai vir com muita novidade, mas num período que está todo mundo colocando promoção. Então quando você perde o timing, você se prejudica, né? Prejudica muito as vendas e prejudica o resultado também. Outro ponto que você tem que pensar é o quê? A Luciana já comentou, ela é uma empreendedora pequena. Então, eu acho que modelista deve ser freelancer, o piloteiro talvez seja freelancer também, o cortador seja freelancer. Então, se você trabalha com uma estrutura grande de profissionais freelancers, o que eu sugiro para você otimizar o seu tempo? Mas isso serve também para pessoas que têm essa equipe fixa, né? Que eu fui
com o passar do tempo, sentindo que desse jeito funcionava melhor. É você organizar a sua agenda semanal e concentrar tudo no mesmo dia. Mas tudo o quê? Por exemplo, segunda-feira, dia de passar modelo. Em vez de você passar um modelo, 2 modelos todo dia, parar o seu modelista toda hora para passar modelo novo, não. Você calcula quantos modelos você tem que desenvolver aquela semana. Você passa um pouquinho a mais para ter aquela margem de segurança, porque às vezes pode ser que tenha modelos complicados e que demorem, não fiquem prontos na mesma semana, ou o tecido de alguma pilotagem pode atrasar, ou pode ser que algum modelo não fique tão legal e aí você faz aquela continha, já vai furar depois para você levar aquele grupo para ser produzido, né, para jogar na produção. Então passa um pouquinho mais da sua meta semanal e concentra tudo num dia. Por exemplo, segunda-feira à tarde, depois do almoço. Vai ser o tempo que você vai sentar com o seu modelista, seja freelancer ou seja fixo. Você vai combinar com ele e você vai passar todos os modelos para ele. E aí, de acordo com o tempo que a sua pilotagem leva para desenvolver as pilotos, aí você marca, não, prova de roupa vai ser sempre às quintas-feiras. Depois do almoço. Então concentre, não fica parando toda hora para provar roupa, não fica parando toda hora para passar modelo, porque senão você gasta muito tempo, né, fazendo tudo isso picado. Você rende muito mais, é tudo muito mais produtivo quando você concentra e faz esses blocos grandes das etapas do desenvolvimento. Outro ponto importante é o quê? Você tem que saber a capacidade de produção, assim, as oficinas que você trabalha, elas costuram tecido plano e malha? Ou você tem oficina só de tecido plano? Ou você tem oficina só de malha? Porque isso vai interferir diretamente na sua coleção. Não adianta nesse momento que você é pequeno, não, eu quero fazer uma coleção que seja toda de tecido plano, mas você só tem oficina de malha. Não dá, não vai sair a produção. Não vai ser uma produção boa, bem feita, ou você nem vai conseguir produzir. Então, se você achou só oficina, você tem só oficina de malha, ou se o forte é malha e você tem poucas de tecido plano, por mais que você queira fazer uma coleção mais focada em tecido plano, você tem que pensar que a sua produção tem que vir bonita, com qualidade. Então, nem sempre você vai poder fazer o que você quer. Você vai ter que trabalhar com os instrumentos, a estrutura que você tem. E aí você vai ter que desenvolver, no caso do meu exemplo, uma coleção mais focada em malha e menos em tecido plano. Só que aí você não precisa desistir do seu sonho, mudar o seu objetivo. Você vai fazer isso para se adaptar ao momento e não ficar parado. E você continua desenvolvendo a sua coleção e já vai mexendo os palitinhos e se planejando para buscar mais oficinas de tecido plano, para ir caminhando, mas indo em direção ao objetivo que você quer alcançar. Para conseguir trabalhar da maneira que você quer trabalhar, né? O que eu não acho saudável é você parar tudo e falar, enquanto não tiver exatamente do jeito que eu quero, eu não vou fazer, não vou começar, ou eu não vou me empenhar tanto. Tá muito errado isso. É melhor feito do que perfeito. Isso tem um coach que eu sigo no Instagram e ele falou essa frase e é muito verdade. E não é por isso que eu tô falando que vocês têm que fazer de qualquer jeito. Mas muitas vezes a gente quer fazer tudo tão perfeito do jeito que a gente idealizou que a gente acaba não fazendo nada, né? Então faça com o que você tem agora, faça da melhor maneira que você tem agora, mas tenha sempre em mente o seu sonho, o seu objetivo para você ir conduzindo as coisas para chegar onde você quer, tá bom? Então essas são as minhas dicas gerais para quem trabalha com mini coleção e quer desenvolver, né? São alguns pontos que vocês têm que se preocupar. E agora, respondendo diretamente à pergunta da Luciana, o que eu sugiro? Eu sugiro você fazer uma mini coleção de mais ou menos 20 a 25 modelos por mês. Então, mês que tem 4 semanas, você vai lançar 5 modelos novos por semana. Dentro desses 5 modelos, como é que eu pensei na proporção? 3 partes de cima, né? 3 partes de cima, uma parte de baixo e uma peça inteira. E essa peça inteira é o que pode ser macacão, macaquinho, vestido, né? Então isso é o que eu chamo de peça inteira. Por que eu pensei nessa proporção? E isso eu tô te sugerindo sem pensar que você já vai ter um lançamento maior, porque tem muita gente que faz isso.
produz uma certa quantidade de modelos, sei lá, uns 40, 50 modelos, lança, né, o verão com isso, e aí a partir do lançamento, depois de um certo período de tempo, vai injetando 5 modelos, 6 modelos a cada semana como novidade na loja. Mas como você disse que você é bem pequena, eu pensei o quê? Você não vai ter todo esse estoque para fazer um lançamento grande e você vai simplesmente lançando 5 modelos a cada semana. Só que esses 5 modelos que você lança tem que ser coerentes. Então, você tem que ter uma parte de baixo para combinar e você tem que ter mais partes de cima do que partes de baixo, porque no geral as pessoas compram, né? E usam, por exemplo, uma parte de baixo e você tem que combinar várias partes de cima. Você tem que conseguir fazer looks, né? Isso daqui é mais rentável, é mais produtivo. E aí pelo menos uma peça inteira. Só que você planeja o começo dessa maneira e aí com o andar da coleção, com as vendas, você vai começar a sentir se o seu público, se ele pede mais partes de cima, ou se ele pede mais partes de baixo, ou se ele pede mais as peças inteiras. Mas sem o histórico de vendas, não tem como você balancear isso, né? Você tem que meio que ir com a cara e com a coragem, planejar o que dá para planejar e depois analisando o seu histórico de vendas. Então é por isso que eu digo, no começo comece com uma parte de baixo, 3 partes de cima e uma peça inteira por semana. E você vai lançando e vai sentindo, os clientes vão te falar, né? As vendas vão te dizer o que as pessoas estão gostando mais, o que as pessoas não estão querendo tanto. E aí, por exemplo, suas partes de baixo estão vendendo super bem, as partes de cima já não tanto. Então, muda a proporção. Começa a fazer, de repente, 2, 3 partes de baixo para 1 ou 2 partes de cima, né? Você tem que ir ajustando. Isso daí não é uma coisa fechada, que você tem que seguir a risca até o final. Tá? É só um parâmetro para você conseguir começar. Aí outras dicas que eu tenho para te dar dentro do assunto modelagem na coleção é o seguinte, no exemplo que eu te dei, 3 partes de cima. Quando você vai lançar essas 3 partes de cima, tenta fazer modelagens uma bem diferente da outra. Não vai fazer 3 blusas de alcinha, né? Porque uma concorre com a outra. Pensa em, por exemplo, uma blusa de manga 3/4 com ombro vazado, ou manga curta, uma blusa de alcinha que seja mais fresquinha, mais peladinha, e uma blusa sem manga, né, de alça larga ou regata. E aí essas 3 blusas você tem que pensar em modelos que combinem com a sua parte de baixo. Na parte de baixo, por exemplo, é mais comercial e é mais fácil de vender as partes de baixo lisas. Nas partes de cima, mesma coisa. O geral, o liso é mais fácil de vender, mas é legal você colocar a estampa, porque a estampa valoriza, né? Então ela realça os lisos e ela valoriza os lisos e ela por si só também já dá uma valorizada na coleção. Então, a princípio, trabalhe com mais liso do que estampado, mas não deixe de ter estampado. Nas partes de baixo, dê preferência para o liso e aí dentro do liso para as cores mais básicas, que é o preto, é o marinho, é o caqui. Agora no verão que tá super forte os tecidos naturais com aspecto de linho, então a cor natural, que é aquele begezinho clarinho de linho mesmo, né? Você que tá começando muito pequeno, eu acho arriscado você chegar e colocar parte de baixo com cor de moda, se você é tão pequenininha assim, né? Ou então nos primeiros lançamentos, eu acho arriscado. Agora quando você for lançando e for sentindo o feedback dos clientes, das vendas, aí você já vai ter também. Por exemplo, na 4ª semana que você for lançar novidade, na teoria você já vai ter 3 partes de baixo na sua coleção, com cores básicas. Então, de repente, na última entrada, pode ser um modelo que tenha mais cores de moda, que aí já entra pro vermelho, entra pro pink, né? Entra pro azul jeans, né? O chambray. Então, você pode ir variando. E aí, em cada entrada também, você tem que analisar como vai ser uma parte de baixo por semana. Também faça lançamentos de partes de baixo de modelagens diferentes. Se na primeira semana você lançou shorts, na segunda você lança uma calça pantacur, na terceira uma calça skinny, na 4ª uma saia. Então, para depois tudo aquilo não concorrer entre si nas vendas. E cada lançamento semanal que for sendo feito, aquilo ali vai completando o que já está à venda,
né? Porque assim, tomara que você venda tudo que você for lançando muito rapidamente, né? Mas você já tem que ir se preparando para o pior cenário, que é quando as coisas vão sobrando e ficando na loja. E aí tem que ter uma coerência, as coisas têm que se combinar entre si, para as vendedoras ou, né, não sei que forma que você vai vender o seu produto, a sua coleção, você consiga fazer muitas vendas casadas. Uma dica muito importante que eu quero dar para você, né, não só para a Luciana, mas para as pessoas que estão começando agora, que tem coleções bem pequenas, é fundamental você pensar em duas coisas: no estilo da sua marca, no seu público-alvo. Você tem que definir isso muito bem, porque senão é aí que a coleção no meio do caminho começa a desandar, porque aí você começa, vamos supor, focando, mirando num público, numa mulher mais de escritório, né, em roupa workwear, mais sóbria, e aí no meio do caminho você vai indo para uma moda mais menininha, romântica, e depois você volta pro... Então começa a virar uma bagunça e aí você não consegue fidelizar nenhum estilo de cliente, tá? Então é muito importante você focar na cara, no estilo da sua marca. E a segunda coisa que é tão importante quanto é você definir muito bem o seu modelo de negócio. Como você vai vender, né? Vai ser pela internet? Vai ser loja virtual? Vai ser pelo Instagram? Você vai ter loja física, né? Vai ser... Você quer ser atacado pronto entrega? Ou você quer produzir mostruário e vender e produzir sob pedido? Então tudo isso você tem que definir, porque são duas coisas que vão influenciar diretamente na maneira como você vai desenvolver a sua coleção, né? Tudo, esses dois pilares principais, que é o estilo, né, a cara, o seu público-alvo e o modelo do seu negócio, é isso que vai comandar o caminho que você vai trilhar. Fora as tendências que vão estar, o que está na moda agora, isso daí é secundário, tá? A primeira coisa, você sendo pequeno ou você sendo grande, é ter tudo isso muito bem definido. Então essa é uma dica que eu dou para vocês, porque eu atendo atualmente clientes que já estão no mercado há vários anos e que eu percebo que agora que está tudo um pouco mais difícil, né, o mercado está com uma concorrência maior e está desaquecido, né, e as pessoas não estão comprando tanto, não tá sendo tão fácil vender roupa. Essas falhas, que para mim, no meu ponto de vista, não são pequenas, elas prejudicam muito, elas atrapalham muito, né? Uma marca, uma confecção que não tem o estilo definido e que não tem o seu modelo de negócio, a estratégia de venda, o planejamento bem definido, porque aí fica tudo muito solto, fica tudo muito sendo levado. Pensem com carinho nisso. Tudo isso que eu falo para vocês, todas essas etapas a serem pensadas, não é para desanimar, é muito pelo contrário. Eu quero que vocês se preparem da melhor maneira possível, porque no mercado da moda, o que mais tem é imprevisto, o que mais tem é pepino, a gente sempre vive na adrenalina. Então quanto mais a gente tiver planejado, quanto mais a gente tiver organizado, a gente consegue passar pelas tribulações sem se desesperar tanto. Tá? Então eu quero ajudar vocês. E aí eu dei dicas bem gerais, porque a Luciana não comentou muito detalhadamente nenhum aspecto desses que eu falei com vocês. Mas se você está assistindo o meu vídeo agora, se você tem dúvida a respeito de alguma coisa que eu te falei, ou se você gostaria que eu aprofundasse alguma parte desse vídeo, que você gostaria de saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários, tá bom? Isso me ajuda, me motiva também a produzir cada vez mais conteúdo pensando em vocês, e o que eu faço realmente é para ajudar vocês, né? Eu quero entregar conteúdo, eu quero fazer coisas que facilitem a vida de vocês. Então aproveitem, comentem, curtam, indiquem para amigos e conhecidos que trabalham na área também, para que a gente possa formar um grupo que se ajuda, que troca figurinha, que troca informação, porque eu acho que não tem um bem mais valioso que esse, não é mesmo? Então espero que eu tenha ajudado você, Lu, espero que eu tenha ajudado outras pessoas que estão começando também. E quem não me segue nas minhas outras redes sociais, eu vou deixar no final um slide, né, com o endereço do meu Insta, do Face. E quem não conhece ainda a minha lojinha virtual, entre lá.
Eu tô fazendo um workshop, né, que é um ciclo de palestras sobre o verão 19. As palestras, elas são cortesia, assistam porque tá super legal. Eu também tô dando dicas de tendência e outras coisas que eu acho importantes para vocês levarem em consideração no verão, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e até a próxima.